Em Orens, a preocupação aumenta. O Francisco Gomes mostra-nos agora em direto que o perigo do fogo alastrar a casas é real. É verdade, em Oiteiro, Várzea do Bispo, no concelho de Orem, já passou para o átrio de duas vivendas, com o povoamento florestal bem próximo, poucas dezenas de metros, já passou até um muro, e chamas são de facto intensas, e não há aqui ainda a possibilidade de ter meios para apagar as chamas, tendo em conta que os soldados da paz estão envolvidos em diversos locais aqui em redor. Há várias estradas cortadas, há vários locais onde há reacendimentos e onde também os moradores acabam por ajudar nesse combate às chamas. Aqui não há moradores porque as casas são de imigrantes e, portanto, não há aqui ocupação nesta altura. Há vizinhos que estão também a combater noutros pontos em redor das suas casas estas chamas, e aqui o fumo é tão intenso, negro também, que nem se consegue vislumbrar no ar os meios aéreos que estão aqui no terreno também a efetuar descargas. Todo ao redor destas habitações, destas vivendas em Oiteiro, Várzea do Bispo, no concelho de Orem, estão as chamas a lavrar com intensidade. É muito próximo também onde estivemos ontem, o que quer dizer que basta mudar de ângulo, basta andar mais alguns metros, e onde ontem não havia chamas, hoje já cá estão, e com esta dificuldade que é não ter aqui ninguém para já efetuar esse combate às chamas. Apesar de nós também termos tentado aqui avisar, disseram-nos que são tantas as frentes, são tantos os locais onde temos que apagar que não há mais. Foi esse o desabafo dos moradores aqui nas redondezas, que estão aflitos a tentar verificar se há torneiras de água com exatamente a possibilidade de descarga, porque há torneiras que estão fechadas e não há possibilidade de lançar a água com as mangueiras que vão sendo improvisadas. Agora aqui, por exemplo, chega um morador nas proximidades que, alertado por nós, está também a tentar verificar se há possibilidade de arranjar mangueiras e verificar se os pontos de água aqui disponíveis no exterior, no pátio destas vivendas, se está disponível essa água, porque se não houver o combate às chamas nos próximos momentos, poderá ainda tornar-se mais difícil. Certo é que depois do muro que separa o arvoredo destas casas, isso tudo já ardeu, e portanto já mesmo no pátio desta casa, a pé de laranjeiras, também já as chamas chegaram. Aí está, o morador está a retirar. Portanto, é evitar a possibilidade da chegada das chamas às casas, a retirar uma botija de gás, e, portanto, para que não haja também explosão, como há esse risco. Ontem aconteceu isso mesmo neste concelho, numa habitação que tinha exatamente a botija de gás no exterior da habitação, e que provocou uma explosão com danos ligeiros nessa habitação, não havendo, no entanto, feridos. E, portanto, tudo o que seja possível fazer para evitar as maiores consequências deste fogo, que, recordo, lavra desde as 16h37 de ontem, e que envolve hoje mais de 400 de soldados da paz e mais de 150 de meios terrestres e diversos meios aéreos. Ontem chegaram 7 meios aéreos que estiveram envolvidos neste combate às chamas, mas de resto as frentes vão se estendendo com diversas proporções, desde o início, a Comiada, até a Casais da Sobreira. É uma extensão enorme e que também já levou ao corte do trânsito, o trânsito também condicionado pela GNR, para não deixar passar as pessoas, ou mesmo aqueles que são essenciais para o combate às chamas, e mesmo esses já nos disseram também que sentiram alguma dificuldade em conseguir passar com água, porque é tanto o movimento e é difícil depois conseguir gerir estas situações. Portanto, difícil mesmo aqui nesta zona de Oiteiro, Várzea do Bispo, devido às chamas a chegarem muito próximo
de casas. Para já, estas casas não estão ocupadas nesta altura, porque os residentes estão ausentes, dizem-nos que estão no estrangeiro, que serão imigrantes, e por isso mais difícil se torna aqui ajudar também no combate às chamas. Estamos a ver estas imagens em direto da reportagem da CMTV que captou esses momentos em exclusivo, um momento de alta tensão por parte destes moradores. Aqui também o repórter de imagem da CMTV a tentar, com recurso à areia que se encontra ali, também a tentar apagar algumas labaredas que se vão espalhando. E estamos aqui a recuperar esse momento na imagem à esquerda, em que um dos residentes recorre à força para abrir aquela porta, na ausência de umas chaves mais à mão, e consegue então retirar a botija de gás para precaver uma situação pior no caso de facto as chamas chegarem àquela habitação. Aqui mais uma tentativa, um arrombamento para tentar evitar esse cenário. O Francisco Gomes continua no local a acompanhar estas situações. Francisco, boa tarde. Numa altura em que um familiar de um residente aqui nesta vivenda tem que exatamente fazer uma entrada forçada na habitação para desligar tudo o que seja possível de ignição, de modo a precaver se as chamas aqui chegarem, como já houve e ainda há esse real perigo de acontecer, tendo em conta que as chamas galgaram um muro e entraram no pátio desta vivenda. São duas vivendas, agora chegam mais moradores que já estiveram também nas suas casas a tentar, noutras alturas, evitar que as chamas chegassem. Usaram na altura ferramentas agrícolas, ancinhos, enxadas, tudo o que fosse possível para evitar a propagação das chamas, também mangueiras, latas de tinta viradas que encheram de água, e há de facto aqui uma grande aflição das pessoas que vão tentando entrar nesta habitação para evitar que seja então que haja então uma ignição por parte de gás ou eletricidade que possa estar aqui ligada ainda, apesar de, como eu disse, esta casa ser ocupada por ser propriedade de imigrantes que não se encontram nesta altura na habitação, estarão no estrangeiro, e a grande preocupação dos moradores aqui à volta e também de alguns familiares, alguns sobrinhos que vão tentando fazer essa tarefa, porque os bombeiros não conseguiram aqui chegar. Tanto o trabalho que tem tido pela frente em vários locais das aldeias, das povoações aqui em redor. Dizer que há pouco vimos então essa retirada da botija de gás, que foi essencial para evitar então uma explosão que houve ontem numa outra habitação aqui na freguesia, e foi uma das situações que se verificou neste caso com consequências, danos ligeiros na habitação que teve esse rebentamento da botija de gás em Abates. Dizer que também na Ramalheira ardeu o anexo de uma habitação próximo de um centro de convívio, e os bombeiros também já estiveram focados, para além da proteção das habitações, de duas fábricas, uma delas com o plástico a ser a matéria-prima, e segundo informações que recolhemos do Centro Distrital de Operações de Socorro de Santarém, é uma linha de fogo que vai da Cunhada ao Casal da Sobreira. Mantém-se um incêndio bastante ativo numa zona de Pinhal, com projeções e com possibilidade também de poder atingir casas, daí a grande preocupação dos soldados da paz. Continua a haver, de facto, muita tensão nesta zona de Orem. Agora vemos este homem que tem sido um verdadeiro herói
a tentar salvar esta casa das chamas que se aproximam a grande velocidade. Acabou de arrombar esta porta com recurso ao vidro, partiu o vidro, uma vez que não estava a conseguir de facto destruir a fechadura, e aí está ele agora a sair da habitação depois de ter-se retirado da casa mais uma botija de gás. Tem sido esse o exercício que tem feito nos últimos minutos e que temos estado aqui a assistir em direto, em permanência na CMTV. Este homem a arrombar vários compartimentos, alguns que ficam no exterior das habitações, e a retirar as botijas de gás. Neste caso em particular, viu-se obrigado também a partir o vidro da porta principal daquela habitação para também retirar uma botija de gás e tentar, tanto quanto possível, colocar estas habitações a salvo, numa altura em que, de facto, conseguimos constatar que as chamas estão a aproximar-se de forma galopante das casas. São casas, sobretudo, de imigrantes, também algumas casas que são apenas casas de férias e que, por isso, os proprietários das habitações não estão presentes a esta hora e nesta altura do ano. Portanto, este homem que vive no local está a tentar colocar o máximo número possível de casas a salvo e a tentar prevenir o pior. O Francisco Gomes continua no terreno a acompanhar todos estes momentos de grande tensão. Francisco. Eis que chegam os bombeiros, neste caso um autotanque da Corporação de Ourém, que vai agora estar mais próximo da casa. Das duas casas ainda há esse perigo de incêndio chegar. Vimos a retirada de duas botijas de gás de uma das vivendas. É de facto um trabalho intenso por parte dos moradores aqui nas redondezas. Primeiro, salvaguarda das pessoas, depois dos bens, se possível ao mesmo tempo as duas, mas primeiro as pessoas, e vamos acompanhando também. Não está aqui ninguém. Portanto, não conseguimos vislumbrar ninguém, portanto, essa indicação também estamos a dar aos bombeiros que estão exatamente a verificar essa situação. O Francisco Gomes aqui a mostrar-nos um outro momento relevante nestas operações que decorrem. Um bombeiro a fazer uma espécie de trabalho de vigilância, a tentar perspectivar o que aí vem com estas casas e, como víamos na imagem anterior, ficarem cobertas já da nuvem de fumo que se vai formando nos céus desta zona, com duas residências que, como nos confirmou também a reportagem da CMTV, duas residências que neste momento estão desabitadas, pertencem a imigrantes que se encontram nesta altura do ano fora do país, e há pouco assistíamos, devido a esse facto, precisamente à tentativa de um dos moradores fazer o possível por estas habitações, numa altura em que as chamas se aproximam. São imagens em direto, numa altura em que uma viatura dos bombeiros se aproxima agora das casas, efetivamente, e vamos tentar perceber aquilo que vão fazer depois daquele trabalho que foi feito a pé por parte de um dos operacionais, para perceber que margem é que teriam para colocar, portanto, operacionalizar o apagar propriamente dito das chamas no terreno. Penso que é de resto para isso que agora se preparam para fazer-se. O Francisco Gomes poderá confirmar. Exato, e na sequência também dos nossos alertas e dos vizinhos, eis que chega um autotanque dos bombeiros de Ourém para prevenir aquilo que há pouco eu fazia referência a uma segunda vivenda e está muito próximo das chamas. Neste momento diria que até 5 metros já é muito, porque as chamas galgaram o muro que está em redor
destas habitações, está no pátio. É essa intervenção que nesta altura os soldados da paz estão a fazer. Vamos imaginar já a nossa dificuldade de reportagem perante também este fumo todo. Ali ainda mais difícil se torna com esta combustão que se está a verificar em redor. Vemos pinheiros e também eucaliptos completamente carbonizados. E as chamas ainda estão aqui a lavrar no átrio destas duas vivendas, da qual de uma foram retiradas 2 botijas de gás. Houve essa preocupação por parte de vizinhos, familiares dos proprietários para evitar alguma explosão. Nesta altura, já com os bombeiros no local, está a ser precavido bombeiros da Corporação de Orem, que se juntam a mais de 4 centenas de soldados da paz de diversas corporações de vários pontos do país, com muitos meios, alguns aéreos, que estão neste incêndio em Orem. Francisco Gomes, a dar-nos conta também das dificuldades de quem está a trabalhar, os bombeiros, mas também, neste caso, a equipa de repórteres da CMTV, que, conforme podemos ver nas imagens, parece que começam a ficar rodeados de uma nuvem de fumo que vai também cercando aquelas 2 habitações que temos estado a fazer referência aqui em permanência na CMTV, e o fogo, como também já percebemos, galgou efetivamente o muro, aquele muro que se encontra mais próximo da habitação, mais ao fundo, e que obrigou de facto a que os bombeiros acionassem para aquela zona um autotanque que está nesta fase a ajudá-los a molhar, colocar o terreno ali mais úmido, numa tentativa de travar o avanço das chamas e tentar efetivamente salvar estas habitações que não têm pessoas no seu interior. São casas que nesta altura do ano estão desabitadas, são propriedade de portugueses imigrantes que se encontram agora nesta altura do ano nos estrangeiros, e por isso mesmo vimos também há instantes um residente local a tentar fazer a sua parte, a tentar evitar o pior, e para isso recorreu à força para o arrombamento de algumas estruturas, algumas no exterior das habitações, onde estavam botijas de gás, e depois vimos-o efetivamente a arrombar também a porta de uma das habitações, a entrar nessa casa. Aqui estamos a ver esse homem, ele que foi um verdadeiro herói e também ajudou os bombeiros neste combate, num trabalho paralelo, mas também muito importante. Junta-se agora também ele a estes operacionais que estão no terreno, num trabalho que é seguido muito de perto pelo Francisco Gomes. E o ar está irrespirável, como se deve compreender, mas a situação parece aparentemente mais calma com a chegada dos bombeiros e com meios mais adequados para o combate às chamas, e com esta utilização do autotanque conseguiram já cercear as chamas, que do lado de cá do muro parece só ter ali um ponto ainda atrás de nós, mas pouco expressivo, por apagar. E com certeza que também já lá irão os bombeiros, mas a preocupação era porque a poucos metros da segunda vivenda estavam as chamas, que para já parecem estar debeladas com este recurso dos bombeiros de Orem, que completaram aquilo que foi, digamos que a primeira intervenção dos residentes, que foram tentando regar à sua medida alguns terrenos aqui à volta. Outros, como vimos, tiraram objetos, ou neste caso botijas de gás, que seria passível de poder haver aqui uma explosão, e portanto esse contributo foi também essencial, e podemos chamá-los de facto heróis, porque aqui são todos heróis à sua maneira, que contribuem para que não haja um prejuízo ainda maior, que não seja o povoamento florestal. Não há pessoas aqui
a morar nesta altura. Essa era a principal preocupação. Foi exatamente isso que nos perguntou e fez logo a primeira observação o bombeiro da Corporação de Orem quando aqui chegou. Foi verificar em redor onde estavam as chamas e num acesso também difícil do autotanque para aqui chegar. Após essa intervenção, as coisas parecem um pouco mais calmas nesta zona, porque em redor continuam muito complicadas. Ouvimos muitas sirenes, vemos rotativos. O que não conseguimos ver é por causa do fumo também no ar, os meios aéreos que estão a ajudar com as descargas e que são igualmente essenciais no combate a estas chamas. Um incêndio que já vem de ontem à tarde na União das Freguesias de Freixiana, Ribeira do Farro e Formigais, neste concelho, Orem, que então continua a ser combatido pelos bombeiros e por outras entidades. Há aqui muitas entidades envolvidas, nomeadamente também meios do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, a GNR, enfim, depois outras entidades, a própria EDP também vai aqui dando o seu contributo no sentido de verificar alguma perigosidade das redes de eletricidade, se não haverá perigo com isso de haver uma propagação das chamas, e todo o local onde há chamas a arder vai, à medida do possível, sendo observado para verificar se há proximidade das habitações. E se há moradores, é também logo possível verificar que eles estão munidos de mangueiras, vão regando, vão já precavendo a possibilidade da chegada das chamas, enquanto elas não são combatidas de forma eficaz, isto porque é difícil estar em todo lado, apesar deste grande contingente de soldados da paz. Bombeiros que também estiveram focados para além da proteção das habitações, e dizer que há aqui muitas habitações dispersas, portanto, nestas aldeias do concelho de Orem, também estiveram focados em unidades fabris, nomeadamente uma de plástico, a matéria-prima é plástico, e daí também se percebe a necessidade de precaver essa situação. A linha de fogo que ontem se iniciou desde a Comiada estendeu-se ao casal da Sobreira, propagou-se muito rapidamente e mantém-se ativo em zonas de pinhal, de eucaliptal, e com casas também muito próximas. Daí este trabalho atento de todos e até nós próprios, quer seja com avisos, quer dentro do possível atirando a terra para cima das chamas, ou verificando se as torneiras têm água para serem ligadas mangueiras, ou dando alertas, quer às populações, quer indicações aos bombeiros com que nos deparamos. E há pouco houve mesmo essa necessidade de... estávamos em direto, o bombeiro quando aqui chegou perguntou-nos: há alguém nas habitações? Ao que nós respondemos que não, porque também já tínhamos essa informação, e ele foi exatamente comprovar isso e verificar depois onde é que estavam as chamas para a intervenção do autotanque dos bombeiros. Francisco Gomes a dar-nos aqui mais detalhes dos trabalhos que vão sendo feitos no terreno, numa altura em que, de facto, a situação está longe de estar dominada. Pelo contrário, tem vindo a complicar-se bastante. Acalmaram agora ali, naquele ponto em concreto, junto àquela habitação que suscitava, de facto, mais preocupação, com as chamas a aproximarem-se a grande velocidade desta moradia, onde este homem, estamos a ver, entrou com recurso ao arrombamento para tirar uma botija de gás. Já o tinha feito no exterior desta e de uma outra habitação também em risco.